TV Criciúma. Nossa imagem, nossa gente. Os bancos não respeitam ninguém, são os donos do mundo. Movimentam milhões de reais diariamente e parece que eles têm mais poder até do que os próprios políticos. A pergunta que eu te faço é a seguinte: tem alguma coisa a ver com política esse negócio de bancos? Tem, e eu diria que é com a campanha política, com o financiamento do modelo que nós temos hoje de política. Por que nós estamos todos reféns do dinheiro? Essa é uma verdade no dia a dia, onde quer que você esteja, você está refém do dinheiro. Você, muitas vezes, inclusive com uma melhor condição, você desempenha o trabalho para alguém, mas você respeita demais aquela pessoa que tem o dinheiro. Infelizmente, o dinheiro ainda manda nas nossas vidas. Nós é que estamos condicionados a isso, nós nos preparamos a isso. Vez ou outra, nós olhamos para alguém e respeitamos mais, num simples olhar, quem tem mais dinheiro do que aquele que não tem. Não é assim? E é exatamente isso que ocorre na política. Se você tem um vizinho e esse vizinho te empresta um dinheiro de vez em quando, você trata ele muito melhor do que aquele que não te empresta. E é assim que funciona nessa história de banco. Os bancos, os todos poderosos bancos, estão por trás tem grandes lobbies políticos, eles estão por trás dos grandes governos, fazem os grandes financiamentos de campanha. E aí os bancos tornam-se praticamente intocáveis, difícil de ser mexido com os bancos. Então, normalmente, o poder executivo tem dificuldade em agir com os bancos, o poder legislativo também, e até o judiciário demora mais para aplicar multas a bancos. O judiciário, aliás, até porque os bancos têm equipes de advogado bem paga, bem estruturada, os bancos acabam não pagando multas como deveriam pagar. Mas aqui em Criciúma, só para informar os telespectadores, se fala em mais de R$1,5 milhão de multas que os bancos devem. Se você dever R$1 lá no banco, eles te cobram, te ligam, te cobram juro. Agora, eles devem só para a Prefeitura de Criciúma, um banco, eu estou falando de um banco, mais de R$1,5 milhão por causa de multas pelo atraso nas filas. E mesmo assim eles vão enrolando com a justiça. Sabe como se resolve? Parte disso totalmente nunca vamos resolver. Você já ouviu falar dessa história de financiamento público de campanha? O dia que os políticos tiverem um financiamento público de campanha, o dia que o próprio governo repassar para os políticos um valor X para fazer a sua campanha, quando isso acontecer, eles vão depender menos dos todos poderosos. Então, já é uma pequena forma de corrigir essa dependência dos bancos. Não vai resolver nunca, mas pelo menos resolve. Os bancos vão começar a respeitar um pouco mais os órgãos públicos. Então, quando você ouvir falar história de financiamento público de campanha, saiba que tem a ver com isso também. Quem financia a campanha vira dono daquele que é eleito. E como diz o ditado, como somos brasileiros, não desistimos nunca. Jamais. Esperamos que um dia aconteça, né? Que um dia seja realmente dessa forma. Agora, João, deixa eu te fazer uma outra pergunta, porque aqui no programa Mais TV, no quadro João Paulo Mestre, a gente tem acompanhado aí, nas últimas semanas, Forquilinha, Içara, principalmente, a gente tem falado da política em Içara. Na semana passada teve um lançamento em Cocal do Sul, 20 anos do PMDB, teve já um lançamento dos pré-candidatos da prefeitura, mas se fala muito em pré-candidatura, se fala muito em ficha limpa, vai ser, não vai ser, quando vamos saber se o candidato vai poder ser candidato ou não. Agora eu te pergunto, a gente já está realmente no clima de eleição ou nada começou, é só especulação? Não, já começou. Tem alguns que já saíram de casa para a campanha. E quando é que a gente nota que começa a campanha de fato? Quando até mesmo as pessoas que estão alheias a isso, ou seja, que não estão diretamente disputando a eleição, mas têm simpatia por esse ou por aquele, começam a se manifestar de alguma coisa, de alguma maneira. Deixa eu contar uma historinha aqui. Anteontem à noite, terça-noite, na Câmara de Vereadores de Criciúma, a vereadora Tati Teixeira foi para a tribuna e deu lá um discurso inflamado com essa história das antenas de telefonia celular. Você já ouviu essa discussão várias vezes. E ela disse que a antena de telefonia celular causa males, apresentou a sua opinião.
O vereador Itamar da Silva foi citado ali pela vereadora Tati, porque o vereador Itamar defendeu a instalação de novas antenas, dizendo que não são as antenas que causam mal. E aí, Tati e Itamar entraram em choque, entraram em conflito, deram uma alfinetada, elevaram o tom da voz, a ponto da vereadora Tati dizer: vou pedir a punição do vereador Itamar por falta de decoro parlamentar. E aí virou uma briga entre os dois, e sabe que falta de decoro parlamentar pode, lá na frente, até redundar em cassação. Só que veio o dia seguinte, entraram em ação aqueles que controlam a política. Como o PSD, partido da Tati, e o PSDB, partido do Itamar, podem coligar nas próximas eleições, o que aconteceu? Não, deixa assim, deixa calmo, não crie briga entre um e outro, entre esses dois partidos. Isso mostra que esse momento a campanha começou, mas todo mundo está pisando em ovos, todo mundo está respeitando todo mundo, porque não sabe com quem vai estar nas eleições. Já aqueles que sabem onde vão estar, inclusive aqueles eleitores que são simpatizantes de um candidato ou de outro, agora eles já começam a arrumar um defeito aqui, um defeito ali. Problemas que existiam antes, agora não aparecem. Então o cidadão comum começa a enxergar alguma coisa, e aí quem corre mais o risco é quem é governante. Quem está no governo tem o telhado mais de vidro, porque ele tem que prestar serviço. Por exemplo, saúde, estrada, esses problemas sempre existem, sempre existiram. Em ano de eleição, agora, eu acho muito pouco provável que saúde ou infraestrutura esteja pior do que estava antes. Mas agora tem a manifestação do público. E não porque o público é tendencioso para cá ou para lá, não, porque ele vê aí a forma de cobrar do político. Pena que normalmente fica só na promessa, né? Terminou a eleição, passou. É verdade. Vamos continuar falando de eleição, mas agora vamos direcionar lá para a cidade do Melo. Vamos dar uma voltinha aqui pela nossa região. Içara. Está fervendo lá. Eleição da cooperativa de Içara, João. A eleição da cooperativa de Içara, o processo eleitoral, a eleição... A Cooperaliança, eu já expliquei isso outro dia aqui, acho que foi essa semana inclusive. A Cooperaliança tem a eleição do Conselho Fiscal. Teoricamente é só o Conselho Fiscal, nada especial. Mas como em Içara tudo fervilha, tudo ferve no processo eleitoral, tem a ver com a eleição do município de Içara, tem a ver com a eleição do município do Balneário Rincão, então os partidos políticos estão todos movimentadíssimos. Tinha 5 chapas para disputar a eleição. Ontem, uma das chapas desistiu. Tem grande influência isso? Não vai ter grande influência no processo. Tem aí 3 chapas mais fortes que estão disputando a eleição, que eu diria que esquentam mais o clima, que é a chapa 1, 2 e a chapa 3. A 4 é uma chapa de um belo grupo, mas que não tem ainda toda esta força política. Onde é que estão os segredinhos dessa eleição lá em Içara, ou as últimas informações lá em Içara? É que tem político que já recebeu puxão de orelha porque estava tomando uma posição na eleição da cooperativa e logo na eleição municipal ele poderá estar com outro partido. Então, olha aqui, ó, tu te acalma nessa eleição, porque daqui uns dias tem eleição municipal e tu vai precisar de nós. Então, tu te coloca no teu lugar agora. Isso é lamentável, porque as pessoas confundem. Cooperativa é uma coisa e a eleição de cooperativa é uma coisa, a eleição municipal é outra. Isso era uma cidade engraçada, olha só. O prefeito só está no cargo, ele foi cassado, o prefeito Gentil da Luz e o vice, eles foram cassados. Ele está no cargo por força de uma liminar na justiça. O presidente da Câmara de Vereadores, por causa daquela questão da mina, da Câmara e tudo, o presidente da Câmara foi cassado, está no cargo por força de liminar. O presidente do sindicato, o presidente da Cooperaliança está no cargo por força de liminar. O presidente do hospital também foi afastado do cargo, ele não conseguiu liminar ainda e acho que nem vai pedir liminar, que está no final do mandato. Mas então tem 4 fortes instituições no município e todas elas têm o seu presidente afastado por liminar. Tem que ter alguma coisa mais de errado em Içara do que em outros municípios. Será que em Içara cobram mais? Exigem mais? Vão mais à justiça? Ou em Içara se comete mais deslizos administrativos para
todas as forças, as forças políticas e lideranças comunitárias estarem afastadas, é um caso estranho, Sara. Só para fazer o registro aqui o nosso telespectador tem sempre vez. A gente recebe, a respeito do comentário do João Paulo Messer, uma ligação da Barra Velha. Que Barra Velha compreende o espaço onde essa cooperativa abrange. Perfeito. E a nossa telespectadora de lá reclama bastante. É o caso do tal deslizos administrativos. Quando precisa de um transformador não tem, quando precisa de um material não tem, e os telespectadores de Barra Velha reclamam também da situação. Então, ao invés dessa briguinha de processo eleitoral, talvez deveria se olhar mais para o próprio consumidor. Exatamente, atender mais, né, Daniel? Atender o consumidor e parar com essas questões de briga. Olha, cooperativa tem um déficit de mais de R$1,5 milhão ultimamente acumulado. Isso é problema de gestão. Onde está isso? Agora em período de eleição, é difícil, é delicado você falar a respeito disso, mas a cooperativa tem um sério problema de gestão. Eu diria mais, as cooperativas passam por momentos delicados administrativamente falando, mas o consumidor tem razão. Agora, daqui a pouco, vai aparecer até na casa dele alguém lá que quer pagar a conta de energia. Eu não tinha transformador antes, mas agora, de repente, aparece alguém, eu pago a tua conta de energia. Olha, abre o olho, sai caro esses favorzinhos, esse tipo de favor, ele acaba saindo muito caro. Para encerrarmos o nosso comentário de hoje, João, vamos voltar para Criciúma, né? E falar sobre um possível ministro do Trabalho criciumense. A gente sabe que Criciúma já teve governador, vice-governador, atual inclusive, e agora ministro do Trabalho? Pode, essa informação é possível. O Manuel Dias, que aqui de Criciúma, falou-se da Barra Velha, ele é inclusive da Barra Velha, teria nascido lá na região da Barra Velha, mas é questão de registro, de nascimento, não é nem de Araranguá, não é nem de Criciúma, não é nem de Sara, ele é daquela região da Barra Velha. O Manuel Dias, o Maneca Dias, pode ser sim o ministro do Trabalho, essa informação poderá ser confirmada hoje. Isso é um grande feito aqui para a nossa região. Cidadão daqui, Manuel Dias, pode ser confirmado, anunciado hoje, ministro do Trabalho. Não é qualquer ministério, não. É o Ministério do Trabalho. Ele é do PDT, ele foi candidato a vice-governador recentemente da coligação com Ângela Min do PP e tem fortes ligações aqui na nossa região. Tem gente daqui que já mandou fazer o terno, Daniel, faz 3 ou 4 semanas, quando surgiu a primeira informação, mandaram fazer o terno para ir para a posse dele em Brasília. Aí depois essa história de novo esfriou, guardaram o terno, aí estão pegando o terno de volta agora, tirando uma naftalinazinha, tirando o cheirinho, botando uma lavada no terno, porque acho que vão para Brasília para a posse do Manuel Dias. TV Criciúma. Nossa imagem, nossa gente.